Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula e hoje a nossa avaliação. Então, na aula passada, a gente fez uma revisão, finalizamos os conteúdos do capítulo, da nossa apostila, e agora, então, a nossa avaliação. Então, algumas orientações gerais. Vocês estão recebendo a avaliação em formato de Word, tá? Que é o formato em que eu utilizo o meu computador da Windows Microsoft, beleza? Vocês conseguem abrir eles em quase qualquer tipo de editor de texto. Então, se vocês têm um outro sistema operacional, que é o Linux, vão conseguir abrir. Se tiver o Mac, que é da Apple, vai conseguir abrir, tá? Com esse arquivo em mãos, vocês podem editar eles, vocês podem retirar as linhas, por exemplo, igual o que vocês estão vendo. Ó, peraí. Retirem a linha e escreva o seu nome, tá? Vocês podem fazer isso com todas as linhas do arquivo, fiquem à vontade, tá? Se quiserem colocar uma cor para destacar a resposta do enunciado, fiquem à vontade. Se vocês optarem por imprimir a avaliação ou mesmo copiar ela fazendo o caderno, fiquem à vontade, podem fazer isso. Só peço que, se forem me enviar uma fotografia, posicione o celular assim, em relação à folha, paralelamente. Então a folha está aqui, celular assim. Não faz assim, não faz assim, não faz assim, porque o mecanismo de foco da câmera vai focar em uma determinada região e vai borrar o resto, então eu não vou conseguir ler. Mesmo tirando a foto, certifique-se de que ela está nítida, ou seja, que é possível ler aquilo que está escrito, tá? Obviamente aqui eu vou dar zoom, vai facilitar, mas verifique se a foto está nítida, se ela não saiu tremida, se não saiu borrada, porque isso compromete a minha leitura, beleza? Bom, dito isso, gostaria de fazer a leitura com vocês e elucidar alguns pontos que possam ter ficado um pouco de difícil interpretação. Então vamos lá. Questão 1. Explique por que não é uma boa ideia para os países imprimirem mais dinheiro para pagar as suas dívidas ou distribuir para a população. Então, quando a gente iniciou o capítulo, a gente falou, né, por que que os países não podem imprimir mais dinheiro? A gente até falou um pouco de inflação. Então, o que que ocorre se a Casa da Moeda simplesmente começar a imprimir dinheiro e distribuir para todo mundo? É uma boa ideia? É uma ideia ruim? Eu quero que vocês expliquem aqui na questão 1, beleza? Questão 2. A palavra salário devida do termo em latim salarium, que era uma quantia de sal paga pelo Estado romano aos seus soldados. Explique por que os soldados recebiam em sal e não em moeda como pagamento. Então, quando eu falei sobre salário, eu expliquei isso também. Por que que eles recebiam em sal e não em moedas, igual nós recebemos hoje? Aliás, hoje seria conveniente receber em sal? Acho que não. Mas por que naquela época fazia sentido? Então, expliquem isso para mim nessa questão 2, tá bom? Questão 3. Tradicionalmente, temos três formas de pagamento: por tempo, por produção e por tarefa. Explique como é calculado o salário em cada uma dessas formas e cite exemplos. Então, eu falei, olha, salário por tempo, ele é pago desse jeito. E citei lá uma profissão. Salário por produção, opa, essa daqui. Salário por tarefa, essa daqui. Então, explique como que é o cálculo para você receber quando você trabalha em um desses três métodos, né? Em todos esses três métodos. E cite exemplos de profissões que trabalham por tempo, que trabalham por produção ou que trabalham por tarefa. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4 é uma pergunta sobre uma questão de verdadeiro e falso. Então, vocês vão assinalar V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos lá a alternativa A. Salário mínimo foi pensado como uma quantia mínima que deve ser paga para o trabalhador para custear as suas necessidades básicas. Alternativa B. O poder de compra é igual em todos os lugares. Alternativa C. O ideal é sempre realizar pagamentos à vista, mesmo que isso comprometa o orçamento do mês. D. O controle de entrada e saída de dinheiro, ou seja, os salários, recebimentos e contas, é chamado de orçamento e permite o controle das finanças. E a última, a E. Já o controle, pensado em longo prazo, traçado também os seus objetivos financeiros, é chamado de planejamento. Então, leiam com atenção,
Se for verdadeiro, coloque um V. Se for falso, coloque um F. Beleza? Questão 5. Explique o que é poder de compra e como ele influencia a vida das pessoas. A gente falou do poder de compra, eu citei o exemplo até do valor do iPhone, quanto você tem que trabalhar para comprar um iPhone em cada lugar. Então, o que é o valor de compra, o que é o poder de compra, melhor dizendo, e como que ele influencia nas nossas vidas. Beleza? Uma questão bem simples também. Questão 6. Por que é importante fazer o orçamento mensal para os nossos gastos familiares? A gente até fez um trabalho sobre isso. Por que é importante a gente ter um orçamento, ter uma tabela com as entradas e saídas de dinheiro? O que isso facilita a nossa vida? Ou não facilita, não serve para nada? Então, responda nessa questão 6. E por fim, pessoal, a questão 7, uma questão bônus, uma colherzinha de chá aí para vocês, podendo tirar até mais meio ponto, que é: quais são as vantagens e desvantagens de fazer uma compra à vista e uma compra a prazo? Então, percebam, prós e contras, né? Vantagens e desvantagens, tanto para a compra à vista quanto para a compra a prazo. Então, compra a prazo, essa é a vantagem, essa é a desvantagem. Compra à vista, essa é a vantagem, essa é a desvantagem. Beleza, pessoal? 7 questões, a avaliação não está difícil. Peço que vocês façam ainda hoje, na data da prova, que é dia 16, e me enviem até amanhã, preferencialmente até amanhã, dia 17. Vocês podem consultar o material que foi distribuído, a apostila, consultar as aulas, caso fique alguma dúvida. Beleza, pessoal? Boa prova e até a próxima aula.